A Bíblia é a palavra de Deus escrita. É a revelação máxima de Deus ao ser humano. Suas páginas nos mostram a história da perdição da humanidade, bem como os esforços divinos para resgatar o homem que havia se perdido. Essa história da relação Deus-homem, por abordar a vida de pessoas comuns, sujeitas às mesmas falhas e paixões que eu e você, nos apresenta por vezes relatos impactantes de conflitos sangrentos, tragédias familiares e até mesmo de crimes aparentemente de difícil elucidação, que deixaram até hoje várias perguntas sem resposta. Porém, nenhum detalhe passará despercebido aos olhos técnicos da Investigação Bíblica, Divisão de Homicídios, por Marcos Freitas. Um dos casos criminais mais controversos da Bíblia, sem dúvida, é o relato da morte do rei Saul. O primeiro grande rei de Israel reinou durante 40 anos, no período de 1049 a 1009 a.C. Foi um grande líder militar capaz de unificar as 12 tribos de Israel, tornando este um reino poderoso no contexto regional. Os seus principais oponentes, os filisteus, uma confederação de 5 reis cananeus, travaram batalhas ferrenhas e sangrentas com Israel ao longo do seu reinado, sendo a batalha final retratada em 3 livros da Bíblia. Conforme os relatos de 1 Samuel 31 e 1 Crônicas 10, no dia posterior à batalha, os filisteus voltaram ao campo para despojar os mortos e encontraram Saul e 3 de seus filhos mortos no Monte Gilboa. Logo, os filisteus levaram o corpo do rei Saul para a cidade de Bet-Seã, onde lhe cortaram a cabeça e afixaram o corpo no muro da cidade, como troféu pela vitória sobre o inimigo. Seria um desfecho comum para um final de guerra, exceto por um detalhe. A coroa e o bracelete do rei haviam sido furtados. Além disso, o rei fora vitimado por sua própria espada e não por ação de um adversário de batalha. O que de fato teria acontecido? Segundo a versão oficial registrada pelo cronista, o rei teria cometido suicídio ao lançar-se sobre a sua própria espada, para não sofrer a humilhação de ser morto pelos inimigos, o que não justificaria o desaparecimento da coroa e do bracelete. Surge então um novo elemento a ser analisado: um homem de origem amalequita que vai até Davi, rei de Judá, de posse da coroa e do bracelete do rei Saul, afirmando que encontrara o rei ferido e exausto e que, a pedido do próprio rei, o teria matado como um ato humanitário antes que os inimigos o encontrassem. Temos aqui 3 diferentes versões para o mesmo caso. A. O cronista oficial registra que o próprio rei cometeu suicídio. B. Os filisteus reivindicam a autoria da morte do rei inimigo, expondo seu corpo como troféu de guerra. C. Um amalequita que estava ali por acaso afirma ter matado o rei a seu próprio pedido. Diante da complexidade dos fatos narrados, chegamos a uma questão: como conciliar relatos conflitantes como os que foram apresentados? Para esclarecer qualquer dúvida, chamamos o conceituado teólogo pastor Giovanni Guimarães, que vai estar nos trazendo alguma luz sobre os incidentes, bem como nos trazendo a posição teológica com relação à legislação da época.
Saudações aos inscritos deste estupendo canal sobre teologia, sobre ensino bíblico. E é um prazer estar aqui, convidado pelo nosso querido Marcos Freitas, para estar falando sobre esse tema tão curioso, um desafio tão grande, a falar sobre a morte do rei Saul e sobre o caso do Amalequita. Será que de fato foi ele que matou o rei? A condenação que foi imposta sobre ele é justa? E estes textos que parecem estar em discordância, aparentes contradições, será que de fato a Bíblia teria erros? Em uma das versões sobre a morte do rei Saul, nos diz assim em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Na outra versão, temos o relato de um amalequita que foi até Davi dar a notícia da morte do rei Saul. Este relato se encontra em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 10, aonde ele diz: arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Qual seria a explicação para estas versões contraditórias do relato da morte do rei Saul? A primeira coisa que devemos ter em mente em nossa leitura é que o relato de 1 Samuel, capítulo 31, sobre a morte de Saul, é um relato completo dos fatos, feito de forma detalhada sobre todos os eventos daquela batalha. Neste relato temos importantes fatos que ocorreram dentro da batalha. Devemos levar em conta também que é o relato de 1 Samuel capítulo 31, que é considerado verídico pelo cronista em 1 Crônicas capítulo 10. E neste relato nós não vemos em nenhum momento a presença de um amalequita. Neste relato nós vemos que o rei Saul, ferido pela batalha contra os filisteus, percebendo que não haveria mais salvação para si, pede a seu escudeiro para que o mate, pois ele não queria morrer nas mãos de incircuncisos, não queria passar por esta desonra. Seu escudeiro se recusa a atender tal pedido. Então o rei Saul decide atirar-se sobre sua própria espada e assim morre, se suicidando. Este é o relato tido como verdadeiro pelo cronista no trecho que já foi citado, 1 Crônicas, capítulo 10. Em segundo lugar, vale ressaltar que o motivo que levou Saul a querer o suicídio, a querer a morte, foi justamente não sofrer a desonra de morrer nas mãos de um incircunciso, o que não faria muito sentido, tendo como base o relato do amalequita. Pois se Saul pediu ao amalequita que o matasse, o amalequita também era um incircunciso. Então seria, como se diz popularmente, trocar 6 por meia dúzia. Ele igualmente estaria sendo morto por um incircunciso. Já o texto de 2 Samuel, onde há o relato do amalequita, vemos que Davi está voltando da batalha que teve com os amalequitas, contra os amalequitas, em 1 Samuel capítulo 30, versículo 16 ao 19. De repente, então, aparece um amalequita. O homem passa então a narrar a derrota de Israel e a morte de Saul e seus filhos. Davi parece desconfiar dessa história, conforme 2 Samuel capítulo 1, versículo 5. Mas o rapaz conta a sua versão da história e apresenta como provas a coroa e o bracelete de Saul, que havia trazido para apresentar a Davi. Davi então manda matar este homem amalequita. E aqui cabe algumas considerações. Primeiro, o amalequita diz que Saul estava apoiado sobre a sua lança, conforme 2 Samuel 1, versículo 6. Mas em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, temos o registro de que ele, na verdade, se lançou sobre uma espada. Trecho esse que é corroborado pelo texto de 1 Crônicas, capítulo 10. O amalequita não é mencionado em nenhum desses textos, o que pode indicar que ele não presenciou de fato a morte do rei Saul. Em segundo lugar,
Em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 5, temos relato de que Saul estava com o seu escudeiro e que este se suicidou quando percebeu que Saul estava morto. Certamente esse escudeiro só teria se suicidado depois de ter certeza de que seu rei, o rei Saul, estava morto. E novamente aqui não vemos nenhuma menção do Amalequita nesse texto. Terceiro, fica a pergunta: por que o Amalequita teria ido diretamente a Davi para relatar, comunicar a morte do rei Saul? Isso pode indicar que o Amalequita esperava de Davi alguma recompensa, algum reconhecimento por aquilo que ele havia feito. Quem sabe este reconhecimento teria sido por agir com benevolência para com o rei Saul, pois este, na verdade, estaria pedindo para morrer. E ao invés de deixá-lo morrer nas mãos dos incircuncisos filisteus, ele teria atendido o pedido de Saul e praticado uma espécie de eutanásia. E assim, ao relatar a Davi este fato, ele receberia uma recompensa de Davi por ter agido com misericórdia para com o rei Saul. Ou quem sabe, ainda buscando por reconhecimento, o Amalequita esperava receber uma recompensa de Davi por ter matado aquele que perseguia Davi. Neste caso, a história inventada pelo Amalequita teria um único objetivo: reconhecimento, uma recompensa. Feito essas considerações, é mais provável que o Amalequita tenha inventado a história de que ele matou o rei Saul, e que na verdade nem sequer presenciou a morte desse, mas encontrou o seu corpo antes que os filisteus tivessem encontrado o corpo de Saul e seus filhos. E então furtou a coroa e o bracelete, buscando através disso conseguir alguma recompensa, tirar alguma vantagem deste fato. Infelizmente, o que ele esperava ele não conseguiu. A honra que ele esperava, na verdade, não alcançou. O que ele alcançou foi uma condenação pelo crime de assassinato. Todavia, ainda existe um outro relato sobre a morte de Saul. Ele, no caso Davi, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonas, tomando-os dos cidadãos de Jabes Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. 2 Samuel 21, 12. Alguns indicam esse trecho como outra possível contradição. Afinal, Saul se suicidou ou foi morto pelos filisteus? Os filisteus não mataram Saul, eles apenas feriram gravemente o rei de Israel, como nós vemos no trecho de 1 Samuel 31, do 6 ao 6, que é corroborado por 1 Crônicas 10, do 2 ao 5, que nos diz: os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou a seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos destes incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. De maneira que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Mas, de certa forma, podemos dizer que foram os filisteus que indiretamente o mataram, pois eles o feriram gravemente, o que provocou o desejo de Saul pela morte, e assim o seu suicídio. E além disso, assim que encontraram o corpo de Saul, cortaram sua cabeça e penduraram seu corpo no muro de Bet-sean, como nos diz 1 Samuel 31, do versículo 7 ao 10. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia nos templos de seus ídolos e entre seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo dos postes sagrados
e penduraram seu corpo no muro de Bet-sean. Nós vemos que os filisteus só encontraram o corpo de Saul no dia seguinte, ou seja, houve tempo suficiente para que o amalequita encontrasse esse corpo primeiro que os filisteus e assim surrupiasse a coroa e o bracelete do rei. Sendo assim, creio que não há nenhuma contradição entre os relatos bíblicos sobre a morte de Saul. O que nós vemos são apenas 4 pontos de vista, 4 visões diferentes de uma mesma história, de um mesmo fato, que podem ser descritos dessa forma. Primeiro, os filisteus feriram Saul gravemente, o deixando em grande risco de morte. Segundo, Saul se suicidou, pois não queria a desonra de ser morto por um incircunciso. Terceiro, os filisteus são considerados culpados indiretamente pela morte de Saul. E quarto, um amalequita inventa uma história e é morto por causa disso. Sobre a condenação do amalequita. Ao tratar sobre a legalidade da condenação do amalequita, se de fato foi correto a sua condenação à morte ou não, devemos levar em consideração a distância da nossa época em relação à época em que o fato ocorreu e, de certa forma, nossas limitações de fato. Precisamos levar em consideração, então, os 2 cenários possíveis nessa situação. O primeiro cenário é que o amalequita falou a verdade. Ele de fato matou Saul, por mais que isto seja pouco provável de ter acontecido. E o segundo cenário é que ele mentiu sobre ter matado Saul e buscava apenas reconhecimento. Primeiro cenário, o amalequita falou a verdade sobre ter matado o rei Saul. Dentro desse cenário, argumenta-se que a condenação do amalequita teria sido injusta, pois afinal ele não havia cometido assassinato, pois o rei Saul teria pedido para ele que o matasse. Sendo assim, não um assassinato, mas uma espécie de suicídio assistido, uma espécie de eutanásia. A Bíblia não fala diretamente sobre o tema da eutanásia, até porque tal terminologia é muito recente. Foi criada no século XVII pelo filósofo inglês Francis Bacon, que prescreveu em sua obra, e desde já perdoe meu latim, Historia Vitae Etis Mortis, como tratamento mais adequado para as doenças incuráveis. Na etimologia dessa palavra, e também peço perdão pelo meu grego, estão 2 palavras gregas, el, que significa bem ou boa, e tanásia, que é equivalente à morte. Se tratando da Bíblia, não há nenhum versículo, não há nenhum texto que se refira a este caso. Mas a Bíblia é bem clara ao dizer que matar é pecado. Êxodo 20, versículo 13. E já que não encontramos nada na lei que trate a eutanásia como uma exceção para este pecado, podemos concluir então que tal prática está inclusa nesta proibição. A vida humana deve ser protegida. Matar alguém nunca será um ato de misericórdia, mesmo quando a pessoa pede ou deseja morrer. Pois se fosse de fato um ato de misericórdia, então por que Deus, que é o padrão máximo de misericórdia, não agiu desta forma? Não pensou neste ato como uma possibilidade quando homens como Elias e Jó pediram a morte a ele? Deus, em sua infinita misericórdia, não atendeu ao pedido desses homens. Então, como nós, meros mortais, podemos dizer ou até mesmo pensar que a eutanásia seria de fato um ato de misericórdia? Seria nós humanos, e até mesmo a amalequita no caso, mais misericordiosos do que Deus? Promover a morte é um erro, conforme as próprias palavras de Deus em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Pode-se argumentar que a condenação teria sido injusta, pois não havia 2 testemunhas, conforme Números 35, versículo 30, exige. Porém, devemos levar em consideração que houve uma confissão. O amalequita confessou ter matado o rei. Não eram terceiros que testemunhavam contra o amalequita, mas o próprio amalequita confessava ter matado o rei Saul. E conforme Números 35, versículo 31, que nos diz: não aceite resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele deve ser morto.
Desta forma, considero, em minha limitação de conhecimento, que diante da legislação da época, que tinha o assassinato como um pecado, conforme Êxodos 20, versículo 13, Números 35, versículo 31. E o fato da eutanásia não ser uma prática defendida e muito menos aprovada por Deus, e em nenhum momento citada como uma exceção para o caso de assassinato. A condenação decretada por Davi teria sido correta, pois o fato de Saul pedir pela morte perante a legislação da época não justificava o assassinato cometido pelo Amalequita. Mas agora analisando o segundo cenário, em que o Amalequita mentiu sobre ter matado o rei Saul. Neste cenário, a reflexão muda de foco, pois se o Amalequita mentiu, ou seja, não matou o rei Saul, logo a condenação à morte foi injusta. Então, Davi errou no seu veredito? Vamos nos colocar no lugar de Davi. Você conhece a lei, sabe que o homicida deve ser condenado à morte. Então chega alguém até você e confessa ter matado alguém. Não por legítima defesa, nem mesmo por acidente, que eram exceções aplicadas neste caso. A vítima, no caso, havia pedido para morrer, mas isso em nenhum momento era usado como uma exceção ou como um argumento para absolvição do réu. A vítima, no caso, era o rei de Israel, o ungido do Senhor a seus olhos. O indivíduo que confessa o crime é um amalequita, e este ainda apresenta supostas provas do ato, pois ele chega até você com a coroa do rei e o bracelete do rei, objetos que ele só poderia ter obtido se no caso supostamente tivesse de fato matado o rei Saul. Temos aqui o conhecimento da legislação, provas e ainda mais uma confissão. Neste caso, o veredito parece um tanto óbvio, não é mesmo? Podemos questionar, mas o Amalequita ele estava mentindo. Sim, porém Davi não tinha conhecimento deste fato. Ele tinha provas, uma confissão e conhecimento da lei, e com base nisso, deu um veredito. Em nosso tempo, algumas pessoas podem ser condenadas ao confessarem crimes que não cometeram, mas que as provas até mesmo apontam para elas. Mas elas confessam esse crime, quem sabe para encobrir pessoas que amam, ou até mesmo são obrigadas a fazer isso. E quando novas evidências são encontradas, este caso é reaberto. Da mesma forma, Davi deu um veredito, com as provas e a confissão que ele possuía naquele momento. Então, neste segundo cenário, concluo que o veredito de Davi, em nossa perspectiva, que temos acesso a todos os fatos e sabemos que o Amalequita supostamente estava mentindo, o veredito de Davi foi de fato equivocado. Porém, Davi não deve ser condenado ou julgado por má jurisprudência, pois ele deu um veredito de acordo com as provas, uma confissão e o conhecimento da lei que ele possuía. Havia uma base forte para o seu veredito, e a vítima era alguém que Davi admirava, e talvez também movido por forte emoção, tomou este veredito. Em minha perspectiva, em minha limitação de conhecimento, considero de fato o veredito equivocado dentre todo o panorama de todo o evento. Porém, não condeno Davi de má jurisprudência, pois ele tomou uma decisão de acordo com aquilo que estava exposto aos seus olhos. Conclusão do inquérito. Os filisteus não mataram o rei Saul, de fato, mas apenas o feriram gravemente. O rei Saul cometeu suicídio lançando-se sobre a sua própria espada. O Amalequita assumiu a autoria do crime para tentar conseguir alguma recompensa por parte do rei Davi. O rei Davi julgou o Amalequita com base nas evidências
e, mesmo na ausência de testemunhas, o condenou à morte pelo crime de homicídio.